aos nossos benfeitores do lar, por toda essa oportunidade que a gente tem de aprendizado e sempre sob a comanda do nosso Mestre Jesus. Que seja sempre feita a vossa vontade aqui e em todos os lares também. Que assim seja. Amém. É isso aí, pô. Incentiva até a gente continuar, então tá indo bem mesmo aí nesse sentido. Muito bem. Porque quando eu falei assim, né, até na prece aí, para o nosso aprendizado, vocês imaginassem como eu adoro fazer isso, porque quando eu vou fazer isso, além de eu reler muitas coisas que eu já peguei, é novo aprendizado, aí você vai buscar, você vai indo. Então, eu estou me enriquecendo nesse sentido, porque passa a ser um incentivo para mim, de ter que passar isso para vocês, né, produzir. Então, quem está se beneficiando bem mais sou eu me vejo nisso, porque eu tenho que correr atrás, tenho que fazer, né, tenho que... Não pelo fato de transmitir, de aparecer, não, é no sentido de forçar a estudar, sabe, a instruir, né. Então, muito legal. E nesse Vícios da Alma, eu já tinha tirado desse livro há um bom tempo, que eu costumo fazer o seguinte, eu leio um livro, se eu estou gostando muito do livro, eu começo a pegar os trechos, algumas coisas, às vezes um capítulo inteiro, e vou fazendo. E esse Vícios da Alma, eu falei, opa, esse aqui vai ser interessante para nós. Eu sei que a grande maioria vai saber disso, né? Eu aguardo bastante participação de vocês, porque isso aqui independe muito da religião, porque está muito ligado a nós, ser humano, aqui como encarnados, tá? E tem isso em todas as religiões, não só a nossa, não. Ou seja, já ouviu falar que só espírita que faz a famigerada fofoca? Não, né? Então, que é um vício da alma, né? Então, vamos em frente. Os vícios da alma, que todos nós sabemos que são atitudes daninhas, né? Muitas vezes elas são hipnóticas, né? E nos levam muito à ruína espiritual. E muitas vezes o grande problema é que nós nem percebemos isso. Nós não estamos percebendo e estamos entrando nessa, né? E quando a gente fala do homem atual, né, vítima de uma sociedade que, infelizmente, aqui no nosso país, ela é totalmente corrompida, né, que alterou os valores morais, extravasando os seus caprichos, e vivemos hoje um dilema de atitudes. Muitas vezes, sabe o grande problema? É justificando o injustificável. Às vezes a gente fica até, nossa, assim, meu pai do céu, que país é esse, né? Porque aí vem aquela frase, somos merecedores disso, né? Não reencarnamos aqui à toa. Vamos lá. Então, vamos falar sobre os vícios da alma, né? E a gente pode chamar como o mais comum vício da alma a maledicência. E você pode ver que muitas instruções dos espíritos do Evangelho sempre está falando da maledicência, né? Que é o mais rotineiro vício da conduta, não só aqui a gente falando do nosso país, mas da humanidade. E por causa desse veneno sutil, né, várias vidas às vezes são prejudicadas, relacionamentos destruídos, com a famigerada, como falei agora há pouco, fofoca. Falar da vida alheia, com críticas destrutivas, tornou-se um hábito deplorável que rompeu limites aceitáveis, né, na atual etapa evolutiva que a gente vive aqui na Terra. Sendo que hoje em dia chegou ao ponto de existirem revistas especializadas, programas de TV, né, em expor de forma negativa a vida de celebridades da sociedade. Então, aquilo que a gente fala é justificando o injustificável. E a maledicência é uma prova dos recalques milenares, não é dessa encarnação, não, vem lá de trás, de almas encarnadas na Terra que ainda se comprazem, né, com a tragédia alheia e invejam aqueles que alcançam suas próprias metas ambiciosas. E é realmente, às vezes, triste a gente perceber que há tantos invejados como invejosos e são dignos de pena. O invejado é vítima de sua própria arrogância e prepotência, frutos do seu culto exagerado à vida humana materialista e imediatista. Já o invejoso é uma pobre criatura que sonha em ter a posição de destaque dentro de uma sociedade ultrapassada e em franca decadência moral. Então, gente, portanto, temos que procurar ser simples, desprendidos,
Jamais desejando sermos venerados pelo culto exterior, mas sim sermos lembrados por nossa contribuição na construção daquela sociedade que a gente tanto reclama, né? Uma sociedade melhor, e às vezes a gente não auxilia. Então, a maledicência, como está dito aqui, é um problema antigo. Jesus alertou-nos constantemente sobre esse vício da alma, que demonstra muitas vezes que a humanidade atual está distanciada do amor e da caridade, pois ela explica que não existe carinho e respeito entre os homens. A gente às vezes sonha por uma sociedade melhor, né? Perfeita, aqui na Terra, falando. E, infelizmente, jamais ela será alcançada enquanto a gente tiver esse sentimento da maledicência for cultivado no coração dos espíritos em evolução aqui na Terra. E é esse o grande, vamos dizer assim, o motivo que o exílio planetário é inevitável. O sentimento amargo, rancoroso, recalcado de que dá origem à maledicência não habitará no coração dos eleitos. Portanto, é fundamental para todos nós iniciarmos imediatamente a luta contra esse vício sutil, que está lá no íntimo dos homens e compromete séculos de evolução sem causar suspeita. Esse negócio assim, falar da vida alheia, fofoca, né, essas coisas todas aí, críticas destrutivas, isso aí a gente tem que extirpar, a gente tem que lutar para ir eliminando isso aí, né? Ah, outra coisa, o mau hábito de julgar a vida alheia corrói a alma dos maledicentes, sem que eles percebam. Ao final do processo, o estrago é avassalador, né? A gente sempre lembrando que às vezes a gente é invigilante, né, no que a gente passa, né? A maledicência e a crítica destrutiva. Vamos ver isso aqui. Opa! Meu gancho aqui acabou de dar pau. Ei, meu Deus do céu. Vamos lá. Maledicência e a crítica destrutiva são o mesmo vício com nomes diferentes. A crítica só é aceita quando possui o nítido interesse do bem comum, sem ofender e magoar. Todos nós procuramos a luz, e se Jesus negou-se a julgar a mulher adúltera, quem somos nós para procedermos de forma diferente? A crítica destrutiva, assim como a maledicência, tem por objetivo tão somente agredir, magoar e desestimular os nossos semelhantes ao progresso espiritual. É um gesto infeliz pelo qual o acusador deverá responder imediatamente às leis do Criador. E sabe qual o grande erro dos nossos semelhantes no dia de hoje? Talvez seja o nosso erro amanhã. Porque nós estamos nessa evolução, né, na Terra, lutando, procurando, mas ainda nós estamos em provas e expiações, então ainda somos portadores das imperfeições humanas. E cabe a nós levantar os caídos, porque não sabemos onde os nossos pés tropeçarão. E muitas vezes nós é que necessitamos sermos amparados. No livro aqui, eles falam que os atos sociais que não causam espanto e horror são os mais difíceis de serem controlados, pois são tratados com indiferença e complacência por todos. Se é uma atitude comum no meio social, por que vai surpreender? E é nesse ponto que está o maior perigo, que ele fala em o perigo, é o da inversão de valores, né, da sociedade atual, que ela enaltece a filosofia de, abre aspas, levar vantagem em tudo, seja qual for os métodos. E, infelizmente, a gente sabe que isso ocorre, né? Infelizmente, não está aquela frase horrível, incrível, né? É o jeitinho brasileiro, dá um jeitinho brasileiro naquilo. No mundo físico, desde os primeiros anos, a criança já se acostuma com essas práticas nefastas. Acreditando estar agindo corretamente, os pais deveriam ser responsáveis por sua educação, muitas vezes tornando-se os piores exemplos
conduzindo os espíritos menos perseverantes no bem à prática constante de maledicência e da intriga. E o que eles estão falando aqui realmente é muito triste, porque a gente às vezes observa pessoas conversando diariamente e constatarmos que quase a totalidade de suas palavras está impregnada de ódio, recalques, inveja, rancor ou sensualismo. Então é por isso que nós somos advertidos para analisarmos as nossas atitudes. E atitudes, pessoal, diárias. Ainda mais nós que somos espíritas, porque nós temos que usar a sabedoria espiritual. Se nos observarmos com um cigarro na boca, um copo de bebida na mão, e o coração, a mente e a boca repleta de palavras negativas, derivadas de pensamentos e sentimentos inferiores, então compreenderemos essas palavras de alerta que o Espírito Hermes aqui está passando para nós. Ok? E quem dera, nós falamos de espíritos protetores, né, que poderia falar, e quem dera esses espíritos pudesse gravar e apresentar no final do dia, de todos os dias, as nossas ações. Certamente, né, os invigilantes iriam se chocar com suas próprias atitudes, muitas vezes cruéis e insensíveis para com seus semelhantes. Até agora tudo bem, todo mundo quietinho. Espero que não esteja aí caindo como uma luva aí, ou então servindo de carapuça, porque para mim você viu algumas coisas de carapuça aqui, que eu falei, caramba, eu tinha melhorado, voltei a pisar no tomate aqui, deixa eu voltar, estudar melhor e pôr em prática, né? Não estou falando de maledicências, não, gente. Você vai ver que tem muito mais coisas aqui, que eu falei, essa aqui eu já rodei. A maledicência, ela não é fruto das dificuldades da vida humana, como muitos pensam. Esse é o pensamento da maioria. Pois se os homens, se eles tivessem os verdadeiros problemas, eles não teriam disposição para criticar a vida de ninguém, a vida alheia. Não teria tempo para desperdiçar com conversas improdutivas, que muitas vezes não acrescenta nada a ninguém, né? Vamos falar dos espíritos. Os espíritos atualmente encarnados no cenário brasileiro, voltamos para o Brasil aqui, reclamam da vida, mas vivem em um país pacífico e que oferece oportunidade para crescimento espiritual de seu povo. Ao invés de dedicarem somente ao futebol, ao carnaval, às telenovelas decadentes, nós, os encarnados, deveríamos buscar realizar uma verdadeira reforma espiritual íntima. As reclamações, né, lamúrias, apenas atrasam a nossa caminhada, estimam a preguiça, na busca pelas verdades espirituais imprescindíveis, ao bem viver da sociedade. Então, aqui está o segundo vício da alma, que chama-se preguiça. E eis na preguiça mais um grave vício, ok? Os espíritos comportam-se como crianças mimadas, apresentam sempre indispostos ao estudo espiritual, que os tornaria pessoas melhores. Estou falando de espíritos encarnados, viu? Todavia, geralmente estão animados para assistir a programas televisivos, decadentes, e para falar negativamente da vida alheia. Então, ele chama isso de uma hipnose, que a gente tem que se libertar, e ela é gerada pelo comodismo da vida humana. É necessário, sim, modificar a forma de pensar e agir para libertar-se da estagnação evolutiva e espiritual. Há uma grande diferença entre julgar maus hábitos e julgar pessoas. Grande exemplo disso, nosso mestre Jesus. Porque Jesus condenou com autoridade o comportamento imoral e antifraterno da sociedade na época lá que ele viveu. Mas em nenhum momento Jesus julgou individualmente os seus semelhantes. E a gente às vezes faz justamente o inverso. Não é isso? A gente julgar o nosso semelhante. Então, cabe aqui lembrar, nesses ensinamentos, principalmente, a gente já viu falar, isso aqui todos conhecem, aquele ensinamento do Sócrates, né? Ele ensina que somente informações que sejam verdadeiras, boas e úteis, podem e devem ser proferidas, passado para frente, não é isso? E todas as informações que forem bloqueadas por esses 3 filtros, né, devem, portanto, ser desprezadas. Se ela é verdadeira, se ela é boa ou se ela é útil. Espero que vocês conheçam esse ensinamento, tá? Da internet legal. Se vocês colocarem lá as 3 filtros de Sócrates, aí vocês vão entender. É muito legal esse ensinamento que ele passa.
Eu falei, não vou pôr isso aqui não, porque bastante coisa a gente tem para estudar, senão não dá tempo aqui de a gente continuar. Mas entra na internet, vocês vão pegar os 3 filtros. Se guardarmos silêncio, pois tudo que não é bom, útil ou verdadeiro, e ninguém engrandece, com essa prudente prática estaremos libertos da influência sorrateira da maledicência. Lembremos que dominaremos sempre as palavras que não dissermos, mas teremos de nos submeter àquelas que pronunciamos. Isso também é de Sócrates. Só que, gente, para a gente exercer, né, exercitar esse ensinamento sócratico, devemos também nos lembrar de avaliar sempre aquilo que iremos falar ou escrever. Jesus nos recomenda que é importante nos preocuparmos mais com o que sai da nossa boca do que o que entra. Certo, gente? Sem perguntas até o momento, vamos para um outro vício. A arrogância e a prepotência. São aí, esses sentimentos são típicos de quem não crê em Deus e acredita que é melhor do que os seus semelhantes. A humildade, uma das chaves da libertação espiritual, pois quanto mais compreendemos a magnitude e o objetivo da obra do Criador, mais nos aproximamos de sua grandeza. E Jesus recomendou aos seus apóstolos que jamais se posicionassem em lugar de destaque. Lembra aquela frase? Abre aspas. Aquele que se exalta será humilhado, o que se humilha e o que se humilha será exaltado. E no momento que acreditarmos estar acima do bem e do mal, perdemos a noção da amplitude dessa obra divina. E vamos se tornar o quê? Semelhante aos espíritos infantis que sempre dominaram o cenário da vida humana, mas que são almas pequenas e imperfeitas. Tudo bem? Então vamos lá. Mais um vício, que são as palavras agressivas. Palavras agressivas, desrespeito e a intolerância. Essas atitudes são um reflexo nítido do que se caracteriza as almas ainda imperfeitas. Encontramos na perfeição e na beleza espiritual a imagem e semelhança de Deus. Logo, é notório que essas atitudes correspondem a uma atitude viciada em relação à nossa real natureza espiritual. O homem não é mau, egoísta, intolerante e vingativo, mas o seu eu interior está viciado na prática do mal, do egoísmo, da intolerância e da vingança. E mais uma vez, somente a consciência espiritual de que somos muito mais que a máquina física fará com que a humanidade desperte para a sua real natureza. A chamada que eles chamam para nós aqui, atenção, né? Compreendendo o que aqui afirmamos, os homens entenderão a importância da libertação das atitudes anticrísticas, por meio de uma educação social voltada para os princípios sagrados do Evangelho do Cristo. Ao obter esta consciência espiritual, perceberemos que o nosso estilo de vida atual é equivocado e deve ser reavaliado. Beleza? Vamos em frente. Oi, Ricardo, pode falar. Então, Barbosa, é assim, uma dúvida que eu tenho sempre, né? Qual é o limite da tolerância? O limite da tolerância? Boa pergunta. Você tem alguns pontos assim, depende na parte social, na parte profissional, principalmente quem está comandando uma empresa, que é um gestor, é muito complicado esse ponto, né? Então, como base, está complicando a vida de todo mundo, né? Essa pessoa quer ser ajudada, vamos ajudar, mas ela tá atrapalhando o coletivo. Então, a tolerância, para mim, às vezes eu me pego ali na decisão, né? O que eu faço? E esse, para mim, é um dos principais pontos, né? Claro que ele esteja com uma conduta boa, mas ela está se prejudicando, ou ele está se prejudicando. Uma pessoa que faz prejudicando o grupo, pessoa né? mesmo, só que acaba contaminando, né? Contaminando o grupo, né? Olha, me veio à minha cabeça agora, essa resposta seria o que está lá no Evangelho.
quando diz se nós devemos ou não chamar a atenção das pessoas. Né? Estou sendo ainda até dócil aqui, falando manso e pacífico, falando em como é que fala? Em chamar a atenção, mas ali são até mais um pouco mais explícitos, né? Se você tem que, às vezes, ir para cima da pessoa. E a resposta é justamente aquela. Se for somente para prejuízo dela, tudo bem, a gente tem que ter mais tolerância. Agora, se ela estiver prejudicando o grupo ou mais pessoas, aí sim, aí cabe a gente não ser tolerante. Olha, eu só peguei e modifiquei as palavras lá, entendeu? Então, eu acho que seria nesse sentido aí. Ainda mais se você é um gestor de uma empresa e você tem que preservar pelo bem de todos, né? Não é de um só, você não trabalha exclusivamente para um, você trabalha em função do grupo. E, então, a resposta, no meu caso, seria essa. Se alguém tiver alguma coisa aí também que seja inspirado, fique à vontade para falar conosco. Ou seja, a sua pergunta é interessantíssima. Até onde podemos ir para a nossa tolerância? O que eu vejo é nesse sentido, sabe? No caso de estiver prejudicando ao grupo. Às vezes eu faço isso, lá no que eu vejo lá no grupo que a gente dirige. De repente, a gente mais pede para a pessoa ser assídua, não sei o que lá, não se atrasar, né? Aí acontece sempre que tem um que pumba. Então você não pode permitir. Então, às vezes, você tem que dar uma arranhada e uma soprada, né? Porque você tem outro lado, você fala assim, poxa, mas a tolerância tem a ver também com perdão, então, mas você não pode. Por mesmo que o pai fala, perdoe 70 vezes, 7 vezes. Agora, quando chega que está prejudicando, aí você, opa, peraí, eu estou entre a cruz e a espada, então eu vou definir, eu vou pelo grupo, entendeu? Perdoe e segue, né? É isso aí. Perdoe. Correto, firme, concordo plenamente contigo. Tá, então vamos para um outro vício da alma, que é a indiferença em relação à miséria alheia. Também é um vício da alma, viu, gente? Nós somos criados para somarmos com a sociedade. E a partir do momento em que nós nos isolamos, sem nos preocupar, ou nos preocuparmos com o destino de nossos irmãos, estamos inseridos novamente em um comportamento que não corresponde ao quê? A qual padrão? Ao padrão espiritual. Pelo qual que fomos até criados por Deus, né? Se fugirmos da nossa real natureza como filhos de Deus, podemos afirmar com certeza que estamos cometendo um vício da alma. O próprio indivíduo, ao isolar-se, ele começa a se prejudicar, pois cedo ou tarde necessitará de alguém ou de algo para viver. O que ele está dizendo, Hermes, aqui, é que nós fomos criados para interagirmos um com os outros. E se isso não ocorre, assemelhando-se à água parada, que com o tempo ela começa a ocorrer o quê? A apodrecer. Né? O crescimento espiritual, ele se dá por meio de prática convicta de servir ao próximo e não de desejar ser servido. A história da humanidade, a gente sabe, ela é rica em exemplos, né? Em grandes exemplos de almas que trabalharam pelo progresso de toda a civilização. E encontramos também o que há de pior, sempre em personalidades que foram preguiçosas, usurpadoras, que só desejavam nos seus caprichos, né? Queriam resolver seus caprichos. E muitos deles foram, pior ainda, atendidos pela escravidão. De quem? Justamente dos seus semelhantes. Então, portanto, devemos trabalhar incansavelmente para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Independente de tudo que a gente vê, daqueles que a gente elegeu para poder fazer isso em nosso nome, mas muitas vezes não dá, então temos que fazer a nossa parte. Para que a gente consiga mesmo promover avanços no campo social, espiritual e científico. E a nossa casa tem essa grande responsabilidade. E nós temos pessoas que acabaram... Bem, deixa eu dar esse exemplo. Vamos lá. Se ficássemos esperando as transformações para adquirir a misericórdia entre os homens, para só então arregaçarmos as mangas para a tarefa renovadora, significaria que não estamos à altura de viver na Terra do terceiro milênio.
Olha só que o Hermes, olha o alerta que ele passa para nós. Ele fala o seguinte, ó, o Criador aguarda que seus filhos mais conscientes iniciem a tarefa que contagiará a humanidade nas próximas décadas. Vamos nos espelhar na fábula do beija-flor, que lutava com convicção para apagar um incêndio na floresta. Vocês conhecem essa? Né, que estava pegando fogo e todos os animais resolveram correr, fugir, né? Como que é a andorinha, né? O beija-flor. Pô, você vê aquele biquinho dele, ele ia lá na poça d'água ali, enchia o seu biquinho lá com água e corria, ia lá acima do incêndio e soltava a gotinha d'água, né? O único estava fazendo isso. O elefante chegou para ele, pô, o que você está fazendo? Eu estou fazendo a minha parte, preciso ajudar a apagar o fogo, né? Ou seja, a gente muitas vezes se comporta como os elefantes ociosos, né? Porque se cada um fizesse realmente a sua parte, poderia ter muito progresso. Mas a gente teria que ser mais como um beija-flor, e não como um elefante nessa fábula aí. Até a gente tem uma coisa que se lembra também, a porta da salvação é estreita, enquanto das iniquidades é larga. A estreita estava com beija-flor. Não sei, se vocês também não conhecem essa fábula aí, viu, vale a pena também. Também muitas fábulas são muito legais, porque traz para nós muitos ensinamentos também, exemplos, né? Agora vamos pegar um ponto, pegar mais firme, né? Está muito devagar para nós espíritas aí, não estão falando, ninguém pergunta nada, ninguém fala nada, não faz exemplo, então vamos falar aqui sobre um grande vício da alma, sabe qual que é? O desinteresse pelas questões espirituais. E agora? Também é considerado um vício da alma, porque a falta de conhecimento espiritual, o que ele faz? Afasta o espírito em evolução das atividades que viriam a estimulá-lo a uma verdadeira reforma moral, espiritual e intelectual. Porque vai nos ajudar, nos libertar definitivamente da forma alienada de compreender a finalidade da vida humana. Antes de reencarnar, todo espírito passa por longos cursos intensivos para melhor aproveitar a sua nova existência. A importância da crença... A importância da crença espiritual e da fé na vida maior é abordada insistentemente nesta série de estudos, mas, infelizmente, a grande maioria se deixa seduzir pela larga porta da preguiça, dos prazeres humanos. Essa descrença espiritual, o desinteresse e o desestímulo ao progresso espiritual é fruto da falta de progresso e modernização das religiões, que é um empecilho. No entanto, devemos lembrar que a humanidade é repleta de crenças que abordam as verdades divinas das mais variadas formas. Mas o homem, geralmente indolente para com as questões espirituais, encontra maior interesse nas atividades mundanas do que nas reflexões transcendentais. Eu gosto do Hermes também, viu? Ele bate e fuma, tem uma boa pancada. Aí ele diz ainda que os séculos passam e novas encarnações são facultadas aos espíritos em evolução na Terra, e o que vemos é o mesmo desinteresse da grande maioria, chegando-se ao ponto de o exílio planetário ser necessário para migrar 2/3 da população total do planeta, a fim de que os eleitos possam prosseguir evoluindo. Inclusive, somente agora as religiões estão se modernizando, em decorrência de uma intensificação na reencarnação dos eleitos, pois, se dependesse da humanidade atual, que ainda luta para obter o seu ingresso na nova era, as mentes humanas continuariam a ser escravizadas para atender aos interesses dos poderosos. Eu lembro que os espíritos, até sendo Hermes, falam, 2/3 da nossa população espiritual, né, da nossa humanidade, serão eleitos para justamente o exílio planetário. Ficaria somente 1/3.
E a gente vê pelos estudos que os espíritos falam que 70% da população mundial dos encarnados, 70% não são espiritualizados. Não estou falando espíritas, tá? Estou falando espiritualizados. Aí você vê que realmente esse número bate. E o Hermes vem comentando justamente aqui que 2/3 dessa população, ela então será exilada. E já está ocorrendo mesmo, que ele fala para ser a nova era. O que ele chama de nova era aqui, nós chamamos de regeneração. Correto? Porque esse livro que eu estou vendo aqui foi espiritualista, né? Mas você vê que eles sempre estão falando aqui dos espíritos. Daqui a pouco ele comenta alguma coisa também sobre Allan Kardec. Então é isso, pessoal. Aí, outra coisa, só para esclarecimento. Aí ele fala, peraí, como você fala que vai ficar só 2/3? Peraí, 1/3. Peraí, então nós temos 8 bilhões, quanto que é 1/3 disso? Não, a conta não é essa. Quando a gente faz a conta do número de espíritos que tem aqui na nossa humanidade, a gente tem que pensar nos encarnados e desencarnados. Então, nós estamos trabalhando aí em cima de 35 bilhões, né? Aí você vê que, então, tem um grande número ainda para reencarnar aqui na Terra. Só que muitos desses números que estão reencarnando são aqueles que são dados como trabalhadores de última hora, dando a oportunidade daqueles desde o início que já se beneficiaram com as suas atitudes melhores. Então, é isso que a gente tem que ter em mente para que a gente possa entender sobre esse exílio. Isso aí também daria para a gente falar um bom tema também, futuramente, o exílio planetário, né? Falar dos planetas que receberão, por quê, quem vai ficar, quem não vai ficar. Bem, vou marcar isso aí para outra hora também. Ok? Acreditamos, o Hermes continua falando, que a verdade divina foi bem difundida no plano material, mas o interesse humano, por seus caprichos infantis, ainda domina almas que deveriam ter despertado para uma vida maior há séculos. E assim a humanidade caminha, desinteressada pela busca de autorrealização espiritual, apenas cultuando externamente uma determinada religião que, na verdade, não lhe toca o coração, por seu próprio desinteresse nesse sentido. Diga, Ricardo. Barbosa, a gente falando em 35 bilhões, né? Sim. Sendo que quando a gente desencarna, vai para um umbral, vai para alguma colônia, sai o véu do esquecimento e você abre o conhecimento para o maior, né? Certo. Esse pessoal todo, né? Ou seja, todos nossos irmãos aí, os 20 bilhões, próximos dos 20 bilhões, eles não também podem estar influenciando os que estão encarnados para que não aconteça isso daí, para que eles... Você viu, para mim, na minha cabeça, confunde um pouquinho isso daí. Porque se eles já conhecem, eles sabem que eles têm que seguir. Sim. Então, o que mais acontece é a influência, sim, porque eles não querem perder o domínio. Porque hoje, quem é que está o domínio? É o mal sobrepondo o bom. Sim. Entendeu? Eles não têm conscientização, nem querem isso, eles querem manter. Às vezes eu fico preocupado aqui para a gente não entrar em política, mas não tem jeito. Você vê aí os caras, o que estão fazendo, né? Para o seu próprio bem, se protegendo, se auto, né? Estou me segurando para não falar. Sabe? Então, você vê o que ocorre aí. Esses caras vão mudar, eles querem mudar, eles querem dominar. Então, quando você vai para um umbral, vai para uma colônia, o que acontece? Você vai ter que dar uma continuidade à sua evolução. E muitas vezes essa continuidade ela é compulsória, porque você tem que passar por essa situação, ver se você toma jeito, ou senão você vai ser exilado. O exilado não é assim, sabe, pelo que você está falando, é pelo que você está... Olha, que nem muitas vezes o pessoal fala, pô, mas será que eu sou merecedor da regeneração? Só pelo fato de você estar pensando nisso, você está procurando melhorar. E se o pai, né, os benfeitores, eles veem que há ali uma semente que pode florescer, eles vão dar essa oportunidade. Agora, quando pega um espírito que você sabe que não vai ter jeito, ele está influenciando, sim. Agora, ai daqueles que entrarem na influência dele. Entendeu? Às vezes é obrigado, mas é diferente daqueles que aceitam. Eu percebo, assim,
um consolo muito forte, né? Até que é o que a gente vem estudando muito. Se não houvesse o Espiritismo para mim, eu ia estar desolado do que está acontecendo e não estar entendendo o que está rolando. Fala assim, meu, acabou, não tem mais salvação. Não tem salvação, né? Eu também pensava a mesma coisa, Ricardo. Até o momento que a gente pensa como espírito. Exato. Não é como espírita, não, porque espírita a gente está muito longe ainda de ter muito conhecimento. A gente está engateando. Mas como espírito, assim, peraí, o evangelho que vai ser da semana que vem, que eu fiz hoje, fala justamente de servir a Deus ou a Mamon, né? Então, esses que estão servindo a Mamon, que é o Deus da riqueza, da materialidade, né? Não vai mudar. Mas o Pai deu oportunidade. E eles vieram aqui com poder, e olha o que estão fazendo, o estrago que estão fazendo. Aí você fica com ódio, fica com raiva, quer vingança. Não, nada disso. Você só assim. Chegará o seu tempo. E não sou eu que vou me vingar disso. O pai, não é nem o pai nem vai fazer isso. O pai é filho também, não vai vingar. Mas tem a lei. E tem aqueles que se acham, então, que são os justiceiros, né? Porque quantas pessoas são prejudicadas? Você imagina o número de pessoas, de espíritos desencarnados, que está sendo criado como inimigos dessa pessoa. Vamos pensar em Hitler, né? Por isso que a gente fala, onde estará? Eu não sei, eu também não posso verificar, mas nem vi ainda, mas tem um YouTube, tem um texto lá falando sobre Hitler, lá em Quiron. Sim. Entendeu? Que lá é primitivo, né? Então você imagine que está escondido lá, porque é muita gente atrás. Como a gente tem aí nesses carecas aí, que vocês sabem o que eu estou querendo falar, né? Que vão dançar. Se não houvesse, seria muito injusto, né? Aliás, a minha vinda para o Espiritismo, eu achava muito injusto como é que aconteciam as coisas. É assim mesmo e acabou. Então foi aí o meu gatilho para começar na doutrina. E o pior é quando a blasfêmia, né? Que você fala assim, como é que Deus permite isso? Isso é uma blasfêmia idiota, muito perigosa até. Mostra que você não tem conhecimento nenhum, né? Agora, como seres humanos que nós somos, é claro que ele vai ficar indignado, chateado, triste, puto da vida mesmo, mas a hora que a gente para pensar como espírito, né? E espírita também, porque o espiritismo ensina isso para nós, né? Se ele pôs Jesus na frente, ele falou, opa, peraí, vamos lá. Não, isso não, nada está perdido ainda, não. Deixa eu fazer a minha parte, né? Célia, você chamou, né? De verdade, o que eu ia comentar é exatamente você entrou e falou. Eu falei disso tudo que está acontecendo, eu falei assim, por mais que a gente esteja nos estudos, esteja participando, eu acho muito difícil em alguns momentos eu manter, para mim, manter o meu padrão vibratório elevado e não desejar coisas ruins para essas pessoas, não me deixar contaminar por uma raiva, por mágoa, sabe assim? E isso a mim me traz muita tristeza e eu fico muito angustiada. Certo. Mas aí no dia do Evangelho, no domingo, é que eu costumo me estender um pouco no Evangelho, não por outra coisa, porque eu uso esse período de tempo para extravasar esses sentimentos. E aí é que eu acalmo um pouco, aí é que eu peço muito para que exista uma intervenção divina, porque eu acho que a gente só está mesmo aqui, passando por isso tudo, e só vai ser uma intervenção divina, porque a gente percebe que está tudo muito contaminado. Então, é só no dia do Evangelho que eu consigo baixar minha adrenalina. Subir a sua vibração, né? Tá legal. Então, vamos para mais um. Esse acho que ninguém sente, ninguém tem, tá mais espírita. Chama melindres. Assim como ofender e agredir é um ato respeitoso, que nós concordamos, e que deveria ser motivo de uma reflexão, né, para os encarnados, o sentimento de mágoa, ofensa e escândalo também necessita receber a mesma atenção. Se o homem moderno houvesse encontrado a luz interior, se ofenderia menos
e não necessitaria exercer o nobre gesto do perdão, né? Nem ao menos se sentiria ofendido para tanto, pois compreenderá as limitações do seu irmão. A mesma coisa assim, Jesus, vamos lá, Deus não se ofende, nosso Criador não se ofende. Claro que ele não se ofende, né? Porque ele compreende as nossas limitações. E ele é a própria luz, né? Então não vai. Mas para nós é difícil já. Se é difícil perdoar os nossos semelhantes, que dirá não se sentir ofendido? Então, a gente vê aqui como é que a humanidade terrena está distanciada das civilizações superiores, né? Que a gente vê os espíritos elevados, né? Enquanto em mundos adiantados, os seus habitantes relevam os equívocos de seus semelhantes, ainda embaraçados em conceitos superiores, na Terra, o simples gesto de perdoar, mesmo que seja após algum tempo de reflexão, ainda é muito difícil. Inclusive, é comum ver irmãos de sangue que deveriam amar-se vivendo longos anos sem trocar uma única palavra, por serem escravos do rancor típico de almas primitivas. E a gente vê esse exemplo em quase toda a família aí, né? Que a gente sabe que tem os laços de sangue, os laços espirituais. O perdão implica a consciência de que somos mais do que máquina humana, que vivemos uma vida imortal e que somos filhos de um ser superior, que rege a nossa evolução. Como a humanidade terrena vive distanciada do verdadeiro sentimento religioso, torna-se difícil a prática sincera do perdão. Caso os homens compreendessem que a postura serena dos sábios poderia resolver os problemas humanos sem guerras e violência, o perdão seria amplamente praticado no mundo. Enquanto isso ainda não ocorre, por que a humanidade atual ainda cultua os vícios do corpo e da alma? Analisamos com tristeza as notícias de dor, sofrimento e laços kármicos, sendo ainda mais estreitados nas sociedades da Terra. Aí o Hermes diz aqui, dá algum exemplo, ele fala, por exemplo, é uma criança que é assassinada com uma bala perdida, por causa da imprudência dos pais, que ainda se consideram vítimas, mas jamais reflete sobre as suas atitudes geniosas do cotidiano. Acolá temos o caso de lutas insensatas por posses exclusivamente humanas que causam dor, sofrimentos e tristezas, analisando todo o contexto humano, sobre a ótica imortal, e é possível compreender com clareza a grandeza das palavras de Francisco de Assis em sua oração, abre aspas, é morrendo para a vida humana que se renasce para a vida eterna. Ou seja, aquele que se desliga dos interesses mesquinhos da vida humana alcança a verdadeira felicidade, imortal e imperecível. A criatura que se sente ofendida, magoada, entra em estado de sintonia com ódio e a revolta por sentir-se injustiçada ou traída. Esse comportamento desencadeia energias interiores que maculam o corpo perispiritual. Apesar de a pessoa objeto do sentimento de rancor sofrer as vibrações negativas geradas, o próprio espírito rancoroso sofrerá diversas vezes mais as descargas negativas que está gerando para o seu semelhante. O rancor é um grande elemento gerador de disfunções orgânicas, assim como o ódio intenso que causa variadas formas de câncer. Vamos lá, mais outro. Mas tem vista beça aqui, viu? Pessimismo. Jesus afirmou, entre aspas, somos deuses com D minúsculo, tá, gente? Por sermos a mais perfeita criação divina. Allan Kardec assegura-nos em suas obras da codificação do Espiritismo que somos uma centelha divina, ou seja, somos parte do Criador. Com essa análise, compreendemos que o pessimismo é um grave vício da alma, pois se somos parte do Criador, temos de ser plenamente otimistas, e nenhuma meta deve apresentar-se aos nossos olhos como algo impossível. As palavras de Paulo de Tarso,
que devemos sempre estar lembrando. Abre aspas. Posso tudo com aquele que me fortalece. Fecha aspas. As pessoas pessimistas fracassam em seus mais simples sonhos por não terem fé. Elas acreditam que nada é possível de ser alcançado. Assim como o ateu não percebe o mundo espiritual por sua descrença, o pessimista não alcança os mais simples resultados por falta de fé. Beleza? Próximo vício. Desejos e paixões humanas. As paixões e os desejos humanos são um reflexo do atraso espiritual em que se encontra a Terra. Os homens, sempre distanciados da verdadeira vida, escravizam-se aos desejos do mundo das formas, relegando ao segundo plano a inadiável conquista da consciência espiritual. A vida humana é um mundo de ilusões, onde as almas distanciadas do Cristo travam uma batalha incessante para atender aos seus desejos e paixões. Lembramos mais uma vez que a vida material é útil e deve ser entendida como uma escola para adquirirmos elevação espiritual e vivermos integralmente a vida maior. A existência conduzida com equilíbrio, serenidade, amor e consciência resultam somente em vitórias. Infelizmente, vivemos o que nós temos visto, né? São irmãos alienados que não compreendem o objetivo da vida e deixam-se dominar por ela, tornando-se escravos dos vícios do corpo e da alma. Assim, assistimos com tristeza a uma multidão de encarnados sofrendo dores morais intensas por dedicarem atenção demasiada a questões passageiras e de culto ao ego. Desejando encontrar felicidade de forma egoísta, nós, os encarnados, lutamos para saciar paixões doentias que geram karmas. Como disse Jesus, somente no reino dos céus encontraremos a felicidade eterna, pois as questões terrenas são transitórias como a vida física. Um dia, a felicidade passageira bate à nossa porta, mas no dia seguinte, a escola humana nos convida ao crescimento espiritual, que só conquistamos com amor e sabedoria, ou por meio do rigor implacável da dor. O que o Hermes diz aqui, que somente quando nós entendermos verdadeiramente o significado da palavra amor, né, e adquirir sabedoria para cultivá-la, e libertar-se do mundo ilusório, que é esse mundo físico, né, deixando de cultuar os desejos humanos e integrar nos eternos projetos do mais alto, aí nesse dia não haverá mais dor nem sofrimento, somente a felicidade de encontro definitivo com Deus. Estamos muito longe, né, gente? Mas vai lá, que vale a luta. Tá? Aí pergunto para vocês, por que somos vítimas dos vícios? Por que somos atraídos e dominados por tudo que há de ruim? Bela pergunta, né? E difícil também. Mas vamos ver o que o Hermes aqui responde para nós. Ó. Deus cria os seus filhos simples e ignorantes. A falta de sabedoria nos faz experimentar todas as sensações e impulsos da vida. Mas somente almas que tornam-se disciplinadas, lúcidas e convictas no bem conseguem enxergar a beleza, o prazer nas virtudes divinas. Enquanto ainda somos pequenos e não conseguimos perceber a beleza do amor, resvalamos nos equívocos da vida humana, que nos atraímos hipnoticamente aos prazeres materiais. Com o passar dos séculos, tomamos gosto somente por aquilo que nossas almas imperfeitas conseguem perceber. Assim, como o espírito endurecido só experimenta prazer quando bebe a sua cerveja no final de semana, vê mulheres seminuas e assiste eventos esportivos. Acho que ele estava bem por dentro aqui da nossa era, né? Aí ele continua, o Hermes aqui, respondendo. Mas a evolução espiritual é inevitável a todos os filhos de Deus. Com o passar dos milênios, o amor e a sabedoria, ou a dor e o sofrimento, provocam reflexões que nos despertam para a busca dos sentimentos superiores.
Neste estágio, iniciam-se os dramas da consciência e a luta para libertar-nos dos vícios do corpo e da alma, cultuados por séculos de encarnações e que vivemos à beira da animalidade. A luta é atroz, mas a vitória traz um sentimento indescritível. Eis o estágio que um grande número de espíritos está vivenciando no atual momento evolutivo da Terra, e que vai determinar de que lado estamos, se à esquerda ou à direita do Cristo. Terminamos nos acomodando no cultivo de maus hábitos, e isto torna difícil o caminho de volta à luz. Fomos criados em meio à luz divina, mas na caminhada rumo ao crescimento espiritual, maculamos a pureza de nossa túnica nupcial. Somente o desejo intenso de retorno para purificar novamente, para nos purificar novamente, e isso exige um grande esforço para vencer os hábitos que estão enraizados profundamente em nossas almas, por causa de séculos de atitudes viciadas. Aí ele está matando aqui, né, mostrando porque é tão fácil ser aliciado para os vícios do corpo e da alma. E é tão difícil a gente se libertar da sua influência, né? É tudo uma questão de hábitos milenários, gente. Então, muitas vezes, a gente pode, que nem a gente fala, eu vou também tratar desse assunto da culpa. Muitas vezes a gente não pode falar, porque a gente ainda é imperfeito, e isso a gente vem carregando de milênios. E é só o fato de a gente começar a tomar conscientização disso, já é um grande passo. E a partir do momento que eu consigo me libertar de alguns desses vícios, eu vou cada vez mais evoluindo mais rapidamente. E o rumo seguro, né, para libertarmos desses vícios de conduta que, claro, só nos escraviza, é seguir a lei áurea de todas as religiões. E esse todos nós conhecemos, só que não aplicamos. Abre aspas. Ama ao teu próximo como a ti mesmo, e não faças aos outros aquilo que não gostaria que te fizesse. Essa aí, seja o que ele está falando, é a chave libertadora de todos os vícios da alma. Então, a gente tem que meditar sobre a força coercitiva dos maus hábitos que cultivamos. É imperiosa a libertação da conduta negativa que se enraizou com profundidade nas nossas almas, que somos displicentes. Falando em evolução aqui na Terra, né, gente? E, na verdade, a consciência espiritual é a base de tudo, a essência do todo. Consciência espiritual, e a gente não pode desperdiçar isso. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós estamos numa casa espírita, justamente para a gente evoluir nessa consciência espiritual. Ok? Aquele que compreende as leis cósmicas da evolução universal aprende a amar e liberta-se do convencionalismo da vida humana. Assim como os vícios do corpo, os vícios da alma devem ser domados para que conquistemos a evolução espiritual. E essa evolução espiritual, ela é necessária para o que nós estamos vivendo hoje, que é o terceiro milênio. É justamente onde a gente vai mudar de padrão. Certo? Fonte, Hermes. Livro, A Nova Era. A Nova Era, orientações espirituais para o terceiro milênio. É isso aí que eu tinha que passar para vocês aí, meus amigos. Fala, Luciane. Barbosa, então, de tudo que você falou aí, para ver se eu entendi, resumindo, para a gente chegar aí eliminar esses vícios, temos que estudar muito, evoluir para sermos seres perfeitos, né, em outras encarnações, para a gente conseguir isso, porque aqui, com a imperfeição que a gente vive, a gente pode tentar, mas é difícil. Sim, mas ele fala assim, é despertar a nossa consciência espiritual. Ah, tá. Despertar a nossa consciência espiritual. Aí a gente vai conseguir conquistando a nossa evolução espiritual. É que só o fato, como eu e o Ricardo estávamos falando aqui, é difícil a convivência, o que a gente passa, né, como massa de manobra. Sim. De muitos desses elementos de poder aí. Só que quando a gente desperta a nossa consciência espiritual, fala assim, peraí, quem sou eu nessa fila aí para exigir vingança? Eu não sei se eu já fui pior ou não, só que eu tenho que me conscientizar que existe uma força maior, que é o nosso Criador.
E ele não vai se vingar por mim. Ele simplesmente, ele colocou ali a lei para resolver isso. Lei do amor e da justiça divina. É essa que vai punir ou agraciar a todos nós. Então, quando a gente tem essa conscientização, que a gente começa a despertar nisso, a gente então tem outros meios. Não vou dizer ainda, pela nossa fraqueza ainda, que a gente não vai se magoar, não vai ficar puto da vida, vai acontecer isso aí. Mas aquilo que eu falo, mas na hora que a gente para, desperta, assim, calma, por que você está se preocupando com isso? Quem está ficando doente é você. Vai lá. É claro que machuca, né? Mas ajuda pelo menos a gente a aceitar melhor e é nesse sentido. Legal. Não, é importante, é o caso da tolerância. Né? Eu paro, penso exatamente isso. Tento ser mais tolerante, pensar no outro agora como irmão. Mas muito legal. Obrigada. Valeu. Mais alguém quer perguntar? Essa deu em cima da hora, deixa eu ver. 8h57. Eu até pensei, nossa, será que vai dar o tempo certo? Deu sim. Nenhuma pergunta? Ah, tá. Agora, como está todos aqui, hoje nós estamos em 28. Você viu? O menor número anterior estava sendo 36, estava nessa faixa aí, 38, né? Então, e como eu disse para vocês, muitos que responderam, falaram assim, abaixo, é em função de confraternização, função de estar indo buscar pai, mãe em aeroporto, outras coisas aí, embora não tem problema quanto a esse número aqui, mas eu falo, quando é presencial é legal, que nem vocês fizeram um monte de pergunta hoje, foi excelente, tá vendo? Com a participação de vocês, melhor a dessa. Mas vamos lá. Mas aí, como tem o advento que você pode ver depois, não tem nenhum problema. Até... Isso é bom, isso é tranquilo, tá? Mas a ideia, gente, é isso aí. Eu sei que o termo aí vai servir muito de carapuça para alguns. Algumas coisas receberam de carapuça ali para mim também. Então é bom. É bom a gente estudar isso para ter e despertar na sua consciência espiritual. Fabião. Barbosa, hoje eu estava dando uma pesquisada, uma estudada, e eu achei um autor que ele deu uma definição quanto à superação para isso, só que o bobo aqui não marcou qual foi o autor, né, que eu estava lendo vários, e aí não marquei qual. Mas ele diz o seguinte: o entendimento de que a vida espiritual é um processo de evolução, onde os vícios são desafios a serem superados, é fundamental para a reeducação da alma. Você concorda com isso? Sim, total. É exatamente isso, né? Totalmente, é isso mesmo. Perfeito, ótimo. Mas é isso aí, gente. É o que tinha para hoje aí. Tá? Espero que sirva para pelo menos ajudar na nossa caminhada aí, né? Nunca é tarde. Boa noite, Roseli Costa. Tá vendo bem? O pessoal não põe a fotinha ali, tem 17 pessoas que eu não vejo quem que é, entendeu? Paulão hoje estava muito quieto, Paulo Serra, é muito frio. Começa a esfriar, aí o pessoal para. E acho que endurece a língua. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Então, então, a gente encerra aqui e volta o ano que vem, tá? Para essas confraternizações. Melhor. Encerra hoje? Então, encerra hoje. Isso. E excelente como reflexão, principalmente nessa época do ano, para a gente prestar atenção nos próprios vícios, viu, Barbosa? Muito bom. Obrigada. Tá certo, Mara. Valeu. Foi mesmo excelente, perfeito.